no Jornal de Jundiaí. Aí, amigo, 290, já passamos de 290 mil seguidores no Instagram, com mais de 20 milhões de visualização. E você no rádio nos acompanha dia a dia. Começamos essa tarde, Bastidores da Política, o programa que traz no projeto a ideia de pedir a você, da região metropolitana de Jundiaí, as cidades adjacentes, que estão um pouquinho além da região metropolitana, a atenção nas pré-candidaturas a deputado estadual e federal. Por quê? Nós estamos sem deputado federal e estadual há 2 mandatos, há quase 3 mandatos, bem dizer, tem um mandato aí rodando. Então esse é o objetivo, chamar a atenção dessa lista. Nós temos aí, agradecer, o Alan está com a gente, jornalista, a Samuel está aqui nas filmagens, a Maricala, assessora do prefeito, está aqui, o Soneca está aí na mesa de som, o jornalismo está lá, direção Tobias Musael Júnior e Sueli Musael, e a gente inicia o projeto no ar, junto com você, com o nosso convidado, e eu vou fazer um preâmbulo depois que eu apresentá-lo, depois que a gente recebê-lo aqui, que é o prefeito de Itatiba, vereador, vai presidente da Câmara também? Não foi. Vereador, prefeito reeleito, Tomás Capelli de Oliveira, abraço para o papai, abraço para o Thales, o irmão lá, a família também, acompanhando. Prefeito, obrigado pela presença, boa tarde, a gente sabe da sua agenda, aliás, hoje a gente abriu um precedente, antecipou o programa, você tem um evento importante lá em Itatiba, né? Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos ouvintes, pessoal que nos assiste aqui pelas redes sociais. Bom, primeiramente é uma honra estar aqui, uma gratidão muito grande. Eu, desde criança, a gente escuta a rádio difusora lá em Itatiba, então já vem de gerações escutadas. Quando o rádio ainda era mais forte, acho que o rádio nunca deixou de ser forte. Nunca deixou. E eu venho de uma família também que trabalha com rádio, meu avô sempre fez rádio, vendeu rádio, criou rádio, então a gente tem essa ligação gigantesca com a rádio e principalmente aqui com a difusora, então para mim é uma satisfação. O pessoal todo que nos assiste aí também pela rede social. E eu agradeço por ter antecipado um pouco o horário. A gente tem hoje, 3 horas da tarde, um evento importante lá em Itatiba, que a gente vai comemorar 10 anos da FATEC, um evento que vai reunir todo o pessoal lá na cidade. E não poderia deixar de faltar nem aqui, e também não posso deixar de faltar lá. Então a gente agradece por ter feito essa antecipação. 10 anos de FATEC, Itatiba? 10 anos de FATEC. O orgulho da FATEC aqui em Jundiaí, no Miguel Haddad, saudoso Orifós, quando veio, porque é curso de capacitação, profissionalização, tem que prestigiar mesmo. Aliás, o Regis, vice-prefeito de Cajamar, anunciou ontem, chamando aí a abertura de mais 6 cursos novos no centro de tecnologia dele lá e logística. Não é a FATEC, mas é um centro de tecnologia. Então, eu sempre considero que a capacitação, a formação profissional é muito importante para um bom posto no mercado de trabalho e aumentar a renda do cidadão, né? Então, parabéns à FATEC de Itatiba, 10 anos. O prefeito vai estar aqui com a gente, mas a gente vai liberar ele para sair correndo para lá, tá bom, Tomás? Obrigado. Muito bem. Tomás, é o seguinte, o que acontece, prefeito? A gente agradece também a participação. Tobias Musael Júnior hoje não está aqui, já deixou o abraço, me falou 3 vezes de manhã, manda um abraço pro Tomás lá. Hoje deixa um abração pro Tobias aí. Tá fora. Eu nem sei se podia falar, será, Samuel? Não sei se podia falar. Eita, tá fora, tá na Espanha, na França, sei lá onde é que tá. Então, onde tá estiver, fora. Deus abençoe. Tá curtindo merecidamente lá uns dias de descanso, mas deixou o abraço aqui e a gente recebe você, Tomás, no seguinte sentido. Eu vou fazer rapidamente como eu faço com todos os entrevistados. Nós, há 2 mandatos, há 12 anos, estamos sem deputado federal e estadual. E como é importante. Você é prefeito reeleito. Nós já tivemos aqui o Miguel Haddad, que foi prefeito 3 vezes, o professor Oswaldo, que é presidente partidário, é um cientista político estudioso, o Luiz Braço, prefeito também 2 vezes em Campo Limpo, o vereador Duzinho, vem vereadores, presidente de partidos, ex-prefeitos, prefeitos, o Zé Antônio Polimasco, que hoje é o secretário de desestatização lá na cidade de São Paulo, que está no lugar do Luiz Fernando, que se afastou porque é pré-candidato. O Luiz Fernando veio, o Gustavo Martinelli, prefeito, veio, o Stanislau Steck, nosso amigo lá de Louveira, grande carinho para o Stanislau, está passando dificuldade o servidor público lá em Louveira, hein? Paulo Finamori, eu não sei se você vai conseguir o que eu vou te pedir, mas para de ouvir seu pai um pouco, filho. Você está no caminho do seu pai e não está bom, não. E o João Paulo Souza, vice-prefeito de Várzea Paulista, também veio para cá. O Fernando Ferrugem, que hoje ele foi presidente do PSDB por longa data. Hoje ele está no Republicanos, mudou o partido aí. O Luiz Fernando Machado, a Renata Ceni, que foi prefeito 2 vezes Francisco Morato, e hoje o Tomás Capeleto. Tomás, a gente vai falar de algumas ações suas lá em Itatiba que a gente acompanha, repercute no WhatsApp Notícias, mas em primeiro ponto aqui eu queria dizer o seguinte: imagina o teu mandato, você foi reeleito, você não teve deputado estadual federal, a gente sabe que a situação do Tomás é a mesma de outros prefeitos como Stanislau, tem que buscar em Campinas, buscar em Dayatuba, buscar onde tiver, que o município precisa de ajuda, né? Então você conseguiu fazer um primeiro mandato buscando essas ajudas, fazendo esse caminho, mas imagina o primeiro mandato e o segundo agora com o deputado estadual federal da nossa região.
Isso muda muito a vida, facilita muito para os municípios, né, Tomás? Muito, muito. É assim, eu sou prova viva disso, né? Tá. A gente não teve deputado federal, estadual nos últimos 6 anos, né? Porque na eleição de 2018 eu saí candidato a deputado estadual. Tá. E aí, obviamente, passei depois a prefeito na eleição de 2020, então a gente não tinha nenhuma ponta para correr a deputado estadual. Em 22 aconteceu uma situação análoga aos candidatos que saíram para deputado estadual da região e os que nós estávamos apoiando, nenhum acabou sendo eleito. Tá. Isso criou uma lacuna gigantesca. Até que, principalmente porque nesse ponto que hoje o governo do governador Tarcísio, ele valoriza bastante a questão do deputado e coloca bastante emenda na mão do deputado. E se você não tem um deputado próximo para que a gente possa bater na porta lá e solicitar uma ajuda, a gente acaba depois passando dificuldade. O orçamento sempre é muito apertado. Hoje em dia a gente não vê capacidade para você estar aumentando impostos, a população não consegue, não segura um aumento de imposto. Então as emendas são que salvam, que nos ajudam, principalmente na área da saúde. Você falou algo importante. A gente teve antes do Tarcísio Rodrigo, tivemos o Geraldo Alckmin, né? São governadores que tiveram olhar para essa região. E o Tarcísio tem sido realmente um fator muito importante no incentivo aos municípios. Esse entendimento dele de existir o deputado estadual federal vai ajudar muito, né? Isso é fundamental. Essa comunicação. Como é que você se virou no primeiro mandato? Você foi buscar em Campinas, São Paulo? Como é que foi? Pra você ter uma ideia, o primeiro mandato foi tão difícil que a gente teve que ir direto no Palácio. Tá. A gente conversava, porque realmente o 100 deputado ficou praticamente portas fechadas na questão do deputado estadual, principalmente. Então a gente precisou, no federal, buscar em Campinas, que era quem prontamente nos ajudou, mas é diferente. Campinas, o Carlos Sampaio é federal ou estadual? Carlos Sampaio é federal. Ele ajudou bastante Itatiba, ajudou Louveira, né? O Carlos Sampaio ajuda bastante, o Carlos Sampaio estendeu um braço grande, gigantesco pra gente. Lá em Atibaia, o Saulo nos ajuda também. Saulo ajuda, o ex-prefeito de Atibaia, também nos ajuda a esticar um braço. O Saulo não era, ele era, como é que fala? Ele era, tava aguardando, ele não, mas antes suplente. Ele era suplente e assumiu, não é isso? Saulo, assumiu. Isso, eu tive com ele aí no evento Campo Limpo Paulista. Muito bom o Saulo também. Sim, muito bom. O Saulo ajuda. O deputado Marcos Pereira, que aí já é uma ligação que ele está morando em Vinhedo atualmente, então a gente tem uma ligação de proximidade com Itatiba, mas na raiz, na eleição, faz muito tempo que a gente não tem um deputado na nossa região. E é uma região, convenhamos, uma das grandes economias do Brasil, toda a nossa região, né? Olha, Tomás, você falou algo importante, é o seguinte, gente, até para vocês entenderem a situação do prefeito aqui, porque o prefeito ele acaba tendo que se tornar, nós falamos isso com outros prefeitos aqui, ele acaba tendo que fazer o papel do deputado, mas aí chega lá no governador, fala, mas o que você é deputado? Não, aí fica mais difícil, tem que ter oficialmente o deputado. Então a gente ouviu falar aqui em vínculo territorial e emocional, racionalidade, voto distrital, projetos regionais, fortalecimento político regional e políticas públicas. O que eu estou dizendo aqui, gente? Quando o Saulo, lá de Campinas, ajuda, ótimo, é muito bem-vindo. O Marcos Pereira, que é deputado federal, que é lá de Vinhedo, mora em Vinhedo, né? Ajuda, é ótimo. Mas esse vínculo territorial e emocional é fundamental, que é o que o Tomás está dizendo. Eu fiz uma conta básica, são 94 deputados na Assembleia Legislativa. Se a gente dividir pelo número de municípios, dá 7 cidades para cada deputado em média. O deputado atua no estado inteiro, mas o mais importante que isso é o fortalecimento político, né? Emendas, convênios e esse trabalho regional. Quando um deputado estadual ou federal vai ao governador, vai um projeto regional aqui, fica melhor para os prefeitos, né? Aí você trata diretamente com a saúde, sim, infraestrutura, segurança, não é isso? Exatamente, porque eu acho que é fundamental você ter algum porta-voz. Não é toda hora que o governador consegue abrir a porta para a gente eleger. Isso é uma dificuldade. A gente sabe, são 645 municípios para ele dar atenção. Sem contar que, além de tudo, do trabalho diário que ele tem como governador, ele tem uma agenda difícil. Não precisa nem comentar o quanto ela é difícil e restrita para atendimento. Aí você tem que ter essa porta. Você tem que ter alguém que você possa pedir, que seja próximo, para que ela puder encaminhar, verificar as dores, as situações que a gente passa, que conheça a região, que conheça a cidade, que conheça as estradas da nossa região. Sem quiser que a gente está falando de uma população nessa região de Jundiaí, que apesar de a gente não estar na minha região metropolitana de Jundiaí, nós estamos parelhos com Jundiaí. Itatiba e Jundiaí daqui a pouco está totalmente conurbado, não tem mais divisa entre uma cidade e outra. São quase 1 milhão de pessoas. A rodovia duplicou aqui, deu proximidade, deu agilidade e ela já ficou duplicada com demanda de VDM grande, né? Com certeza. E para pensar no momento desse,
Se você pegar a população, uma população absurdamente grande que a gente tem na região, quase 1 milhão de pessoas, e precisa de uma representatividade. Eu acho que eu sou muito a favor de realmente ter uma representatividade na região para que possa pegar os nossos anseios, as nossas demandas que a gente tem como prefeito e que acontece todo dia. Muitas pessoas não entendem, talvez, qual a função até do deputado, mas ele é fundamental para fazer esse intercâmbio, fazer essa ligação entre o prefeito com o governo estadual. Olha, Elton, mas eu vou dizer o seguinte para você. A gente tem, nesse ano, a gente tem uma situação, um clima mais auspicioso, que nós tínhamos nas últimas eleições, discutimos muito aqui com as outras autoridades. A gente não pode e não vai pedir voto para ninguém. O projeto visa fazer o seguinte: para você de Itatiba, para a nossa região metropolitana, para todas as cidades, pedir para essa população, ajudar os prefeitos e dar uma atenção maior aos pré-candidatos da região. É isso que a gente está fazendo. Tanto é que no período eleitoral, todos terão seu espaço, vão vir aqui, vamos criar aí algumas perguntas para todos, o projeto político que vai fazer, porque todo mundo, a decisão é do cidadão, lá no fim das contas é do cidadão, né? Mas é como o Luiz Fernando diz, o voto é 1 minuto, a consequência é 4 anos. Sim. Então a gente pede a atenção para esta lista de pré-candidatos. Mas esse ano é um ano bacana, porque a gente não vai ter aqui Janaína Pascoal, não vai ter Carla Zambelli, não vai ter Tiririca, não vai ter um monte de nomes que eram de São Paulo, do grande estado, e nunca olharam por essa região. Isso já é um fator positivo, né? Esse é o fator positivo. Agora, o outro aspecto de pedir voto para os pré-candidatos aqui, você acha que essa ideia... A gente não tem o voto distrital, Tomás, prefeito, mas a gente está fazendo isso. Como o voto do vereador não é oficialmente distrital, mas ele funciona como distrital. Você acha que isso funciona? Chamar o nosso eleitor, o teu eleitor lá de Itatiba, para essa lista, fala, gente, só dá atenção nessa lista aqui antes de decidir, pode ajudar, não pode? Claro, eu tenho uma história até que é um pouco engraçada, não vamos dar nome aos bois, Tá. mas teve uma deputada aí que foi muito bem votada na região em eleições passadas. Eu posso falar se quiser. Não precisa, Não quer que fale, então vai. Mas muito bem votada, e quando a gente foi pedir, mas você teve 7 mil votos aqui em Itatiba, quase 10 mil votos aqui em Itatiba, poxa vida, Isso uma aí. votação expressivíssima, né? Será que não pode ajudar? Mas você, da onde? Eu sou de Itatiba. Ah, manda um abraço pro pessoal de Atibaia. Eu falei, não. Você está A pessoa não entendendo? sabe nem onde que é a cidade, aquela região. Eu entendo que são 645 municípios, mas você vê a impessoalidade. E Isso. trata de uma forma muito impessoal. Óbvio, eleito com méritos, eu acho que... Tudo bem, não é nada contra nenhum candidato. Nada, pelo amor de Deus. E acho que a população que votou também acreditou no trabalho, acreditou num programa, e acho válido. Mas para o município... Isso é complicado. Gente, quando a gente fala que você desperdiça o voto, vocês percebem a dificuldade que os prefeitos passam? Que o município não tem representatividade, não tem esse gancho, não tem esse viés direto com o governo do estado, porque não tem nenhum gabinete na Assembleia Legislativa, não tem nenhum gabinete em Brasília, junto ao governo federal, e quem paga essa conta somos nós, cidadãos, pagadores de impostos e os prefeitos, que o prefeito fica ali limitado, precisa de convênio, precisa de empréstimo, precisa de projetos regionais. Quando a gente fala de projetos regionais, eu citei rapidamente a duplicação já há algum tempo, né, de Jundiaí e Itatiba, a gente já teve Jundiaí e Itu, estão pedindo outra faixa para Anhanguera, aí já vai precisar da duplicação aqui, indo para Francisco Morato, Franco da Rocha, que é o presidente Tancredo Neves, né, a rodovia Tancredo Neves, que passa aí pelo Santa Gertrudes. Então tudo isso é mobilidade, mas isso não acontece, o município sozinho não consegue, né? A nossa avenida aqui, Frederico Zanã, de Jundiaí a Campo Limpo, imagina essa rodovia bem tratada, cuidar dessa via bem tratada com as margens do rio, também é igual ao 9 de julho, dá um crescimento econômico, é bom para todo mundo. Mas os prefeitos separadamente não conseguem ação no estado, nem no governo federal, né? Consegue isoladamente alguma coisa, né, prefeito? Sim, mas se a gente tiver um trabalho conjunto, a gente não consegue atingir o objetivo que acontece. Por exemplo, a gente vê lá em Itatiba. Hoje a gente tem uma situação muito grande a respeito da Itatiba-Bragança, por exemplo. Isso. A Itatiba-Bragança virou uma rodovia que é quase uma avenida. É uma estrada complicada, apertada, muitos loteamentos pela região, muitas empresas se instalaram aí. Então, num local antigamente que era sítio, não era sítio, um trânsito bem mais tranquilo, só mesmo quem acessava até a cidade de Bragança, você tinha um tamanho de trânsito. Hoje, é uma rodovia alta, mas altamente de tráfego intenso, com tráfego pesado, numa rodovia que ela é bem tortuosa, mão única. Infelizmente, várias pessoas já vieram perder a vida naquele local. Então, tudo isso você precisa ter um deputado para que ele compre essa ideia.
E quem paga a conta dessa dificuldade é o prefeito. Vai lá na porta. É o prefeito que é culpado. E não é. É o crescimento que é natural, né? É natural. E a região está se desenvolvendo demais. Aliás, você teve um desafio grande de mandato. Vou falar rapidamente aqui. Eu me lembro a infraestrutura do centro da cidade. Já terminou? Foi no primeiro mandato que você começou? Primeiro mandato, nós estamos fazendo isso em duas partes. A primeira parte que foi a obra de combate à enchente, que nós tivemos que fazer uma infraestrutura de colocar mais de 1 quilômetro de tubulação no centro da cidade. Essa obra foi concluída, ficou muito boa. Agora o segundo passo a gente está fazendo as avenidas marginais, que a gente está cortando a cidade no meio, desde da Itatiba Campinas, na Dom Pedro, até Itatiba Jundiaí. Então é uma obra grande, uma obra vultuosa. Com recurso próprio? Não, com financiamento. Com financiamento. Parte de financiamento, parte de recurso próprio. Nós tivemos que... Não tem condição. Nós tivemos que desapropriar só na primeira etapa 53 lotes, terrenos no centro da cidade. Então foi uma batalha para conseguir isso, de uma maneira, alguns judicialmente, alguns doaram, alguns fizeram permutas, e agora a obra, a gente acredita que se mais, pelo menos uns 60, 90 dias, a gente está entregando para a população. Essa é a primeira parte das avenidas marginais. E foi um desafio, porque quando você começa a obra nova, as pessoas não entendem, agora começam a entender, desafio, né? E a pessoa, para falar a verdade, não entende um pouco, porque o trânsito fica ainda confuso. Quando você vai fazer obra, você tá morando, reformando a sua casa, morando dentro dela. Isso faz o trânsito ficar confuso, a gente sabe disso. Pegamos um período de chuva, muita chuva intensa, que atrapalha todo tipo de obra. Mas agora que a gente está entrando um pouquinho na estiagem, a obra já está andando de novo e a gente acredita que mais uns, sei lá, algumas semanas, poucos meses, ela já esteja inaugurada essa segunda etapa. E depois tem mais uma etapa que a gente vai ainda desenvolver, se Deus permitir, nos próximos meses iniciar, para daí eu possa entregar a cidade com uma avenida completamente modificada, uma grande obra de combate à enchente, que realmente faz necessário na cidade. Aliás, eu vi nas últimas chuvas vídeos seu mostrando que as obras deram certo, porque não houve transbordo de água, né? Só teve uma chuva que ela veio de uma maneira assim que a gente não conseguiu segurar, mas perto do prejuízo que ela podia ter causado, já amenizou. Mas muito, muito, muito. A gente conseguiu passar ileso por muitas delas, só que uma ela acabou extravasando um pouquinho, mas mesmo assim a obra seguiu, a água fluiu rapidamente e o prejuízo foi bem pequeno. Tomás, quando você fala disso, eu lembro aqui da Noemi em Cabriúva, a estrada da Serrinha, que vai para o centro antigo lá de Cabriúva, está na etapa final também. O começo foi um transtorno, a segunda etapa transtorno, agora ela já anunciou, como você está anunciando aqui no rádio, no Instagram ao vivo, a etapa final dessas obras aí que vão resolver boa parte da questão de viabilidade. Além, você trabalhou em várias partes aí do setor de mobilidade, abrindo avenidas, entroncamentos, né? Fala sobre isso. Eu acho que pessoal, às vezes a cidade estava meio travada? Tá, continua, na verdade. E a gente vai fazer esse destrave. Por quê? Somos quase 130 mil habitantes. Tem 100 mil veículos cadastrados na cidade. Tá. E as ruas são centenárias. Exato. Então a gente tem ruas centenárias. Então a gente está fazendo já, muita coisa foi alterada, muita parte já mudou. E agora, a hora que a gente destravar e conseguir entregar essa última parte da obra, que já está em andamento, eu tenho certeza que vai mudar muito a mobilidade Itatiba. Agora foi um desafio, né, Tomás? Ninguém quis pôr a mão nisso. Você assumiu o mandato e já começou a fazer isso, não foi? Foi assim, havia o projeto há mais de 40 anos para ser colocado em prática. E ninguém quis ter coragem de ter realmente uma obra ousada. É difícil, não é fácil. É crítica, você tem que buscar financiamento, você tem que enfrentar os grandes, às vezes grandes famílias antigas, tradicionais, que têm o terreno no meio da cidade. E às vezes também, por essas dificuldades, eles acabam trazendo para o político um balanço na imagem. Ali, o político vai ficar confortável e dá desculpa e não faz. Se for lá falando, vamos fazer. E agora o resultado começa a aparecer, a percepção começa da população já sentir, opa, está melhorando. Certeza. Isso que é importante. E a população vai sentir, porque assim, as ruas estão sendo prontas, elas estão avaliando. A questão de combate à enchente, a população já sentiu a diferença, porque foi feito um alargamento do Ribeirão. Foi feito nessa mesma obra. Então, não é só uma obra de mobilidade, são quase 7 quilômetros de extensão toda a área que será realizada. Mas é uma grande obra de combate à enchente, porque a gente abriu o Ribeirão Jacaré, fizemos um muro de pedra na lateral dele para que essa água pudesse correr de forma mais rápida, retificamos o Ribeirão na chegada do Rio Atibaia, fizemos a tubulação no centro da cidade. Então, são obras gigantescas que há décadas eram guardadas. E nessas chuvas intensas, porque hoje também não tem essa coisa de chuvinha. Cada chuva que vem é um pau d'água, é pancada,
De uma hora o rio está com 5 centímetros, daqui a pouco ele está com 5 metros de altura. Você andou perdendo o sono então, não é porque de Olha, chuva, eu vou né? falar para vocês que tem um dia que nós passamos acordado, hein? Se tem... 40 horas acordado, direto, junto com a Defesa Civil, junto com o pessoal da prefeitura, acompanhando, momento a momento, a água subindo, a água descendo, a água indo embora, chegando na população para ajudar aquele que precisava. Eu acho que o papel do prefeito é isso também. O destaque, o legado do seu mandato, desse seu primeiro e segundo mandato, já está 1 ano e meio, quase na metade do segundo, fica só na mobilidade ou tem um outro setor que você também foi arrojado e conseguiu? A gente investiu muito em vários setores. Tá. Se pegar alguns dados de Itatiba, que a gente... Dado é bom para conferir. A gente recebe, qual a procedência? A procedência são os relatórios que nos chegam e os dados de várias fontes que nos são apresentados. Mas nós temos uma das melhores educação do Brasil. Educação foi um investimento positivo. Muito pesado. A gente criou mais de 1.000 vagas nos últimos 5 anos. Criamos centros educacionais, criamos novas escolas, ampliamos salas. Então a gente investiu pesado na educação. Principalmente investindo também em aumento de salário do professor. Ótimo. Que é valorização do servidor, né? É complicado, pesa na folha, não é fácil. Às vezes as pessoas esperam muito mais do que se pode, mas, por exemplo, a gente está dando um aumento para o professor agora, com a inflação mais aumento real, de quase 9,5%. Para esse ano, que é um ano que o Brasil, situação complicada financeira, mas chegando a quase 10% de aumento, um aumento real de mais 5% para o servidor. A média dos municípios do estado está em base de 4, 4,5%, que é INPC. Que é apenas a inflação. Não, a gente talvez fez seja um aumento maior. real. Fez o maior aí. Estamos colocando realmente um aumento real para o professor. A gente investiu muito em segurança. Acho que isso é um ponto principal. Também puxando os rankings da segurança do Brasil, você pode puxar lá que você vai ver Itatiba entre pelo menos as 15 melhores cidades mais seguras do Brasil. Comprando armamento pesado para a Guarda Municipal, contratando mais guarda, treinando os guardas, novas viaturas, todo um pacote, valorizando o guarda também com aumento real de salário para ele. Tudo isso faz com que a guarda, depois junto com a delegacia, com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, faça um pool de segurança que atuando para coibir a questão da violência. Então, aliás, é uma outra coisa que recai sobre o município, que a segurança é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e os municípios ajudam no Corpo de Bombeiro, que não é segurança, mas é Defesa Civil, mas ajuda nas delegacias, Polícia Civil, Polícia Militar, e acaba tendo que reforçar, como você acabou de dizer, a Guarda Municipal, para ajudar na segurança. E embora não seja a responsabilidade do município, os prefeitos acabam tendo essa tarefa extra, né? E, com certeza. Na prática é isso, né, com certeza. A gente investiu muito também na questão da saúde. Ontem, por exemplo, para continuar essa questão de investimento, a gente inaugurou um CAPS infanto-juvenil. Ótimo. Nunca teve CAPS infanto-juvenil em Itatiba. E a gente percebe que a população precisava, os jovens, os adolescentes necessitam de um tratamento mental. Então, ontem a gente inaugurou um CAPS infanto-juvenil. A gente abriu 3 unidades avançadas de saúde que funcionam como mini-UPAs, levando a saúde dentro dos bairros mais populosos. E isso foi um sucesso. Então, saúde, educação, a mobilidade, a infraestrutura da cidade são setores que você investiu mais pesado. Segurança, saúde, segurança, educação, mobilidade e o quarto ponto, a gente trouxe muito emprego para a cidade. Eu me lembro já no primeiro mandato, quando você anunciava aí a parceria com algumas empresas que estavam chegando na cidade para aumentar a capacitação, dar a capacitação de mão de obra e gerar emprego para essas pessoas. Exatamente, porque hoje, por exemplo, diferentemente de várias partes do Brasil, mas aqui eu vejo que é um fenômeno que acontece na região toda. Tá. Sobra vaga de emprego. Todo mundo tem reclamado, os especialistas, de falta de mão de obra, porque o pessoal está acostumado com isso aqui, quer ficar no celular, não quer cumprir horário. Agora vem a moda do governo federal acabar com 6x1. Na minha época eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, não tinha moleza. Agora, camarada, você deixar 4x2, trabalhar 4 dias ou 4x3, o cara quer ficar 3 dias em casa. Então, e isso é uma questão conceitual, é mudança de direção também, é difícil de tratar, né? Porque para quem tem a porta de varejo aberta, para quem tem empresa aberta, é difícil. Imposto, a carga tributária, custo fixo. O trabalhador não sabe, ele não pensa nisso, ele só pensa em ficar em casa, né, na verdade. E a grande dificuldade que a gente tem hoje é que a empresa vem para trazer posto de emprego para a cidade, vem para trazer renda, vem para trazer um desenvolvimento econômico, e ela enfrenta a questão da falta de mão de obra. Mas olha só, gente, o que eu trouxe do prefeito aqui, essas áreas das quais ele investiu no primeiro e agora no segundo mandato, e são desafios. A mobilidade eu sei que foi um desafio grande lá. Investiu na saúde, investiu na questão da segurança, a questão social. É a pergunta que eu fiz no início do programa. Imagina, ele tem ali recurso próprio, que tá. O recurso próprio das prefeituras é o seguinte, gente, é muito fácil de entender. É um cobertor, tá aqui, ó.
Você cobre de um lado, você cobre do outro. Cobre de um lado, você cobre do outro. É sempre assim, né? Essa é a demanda, realmente é assim. Precisa vir muita indústria, precisa crescer muito economicamente para melhorar a cidade, ela fazer uma renda per capita boa e a prefeitura agir. Mas, aí você tem financiamento que cabe, tem CND, as saúdes estão sanadas e tal. Aí é onde eu quero chegar. Com o deputado federal e estadual, certamente, com algum tipo de convênio, algum tipo de emenda, né, ou projetos estruturais regionais, que seria do num PEG Itatiba outras regiões, seria mais fácil, seria melhor o governo? Não Com mais certeza. fácil, mas melhor. Né? Mas mais fácil também. Mais fácil também, né? Se a emenda chega, você tem um pouquinho mais de mobilidade para trabalhar. Tá. Hoje o orçamento ele é muito trincado. Você fala, nossa, mas você tem quase R$1 bilhão de orçamento. Mas não adianta, o gasto é simultâneo ou até maior do que Hoje beira 1 bilhão. Não, 800, nós estamos Quase lá, 850 Com milhões. 120 mil habitantes, a renda per capita 130 mil habitantes. é baixa, né? Mas é que, se comparado que o que a gente recebe de gente do estado, de outras áreas do Brasil, para receber atendimento médico, para buscar emprego. Então você tem uma população flutuante gigantesca. Esse é o grande problema, porque às vezes, e eu vejo muito disso, e eu acho que todos somos brasileiros, a gente tem que valorizar sim o brasileiro em primeiro lugar. Mas às vezes até é discrepante, porque muita gente busca a nossa região para atendimento médico. Quando você fala de... Olha, o prefeito fez uma colocação fantástica. Quando você fala de população flutuante, fica fácil fazer o diagnóstico. Ele tem lá uma população, ele tem lá uma estrutura. Aí vem, e não é só Itatiba, todos os municípios. Vem gente de fora, aí perde o controle, você não tem nem... É um dado estatístico que só vai dar sofrimento, né? A partir daí, quando você tem um projeto estruturado para a região de saúde, já pode melhorar. Né? Cara, para vocês terem uma ideia, é bom passar alguns dados para a população. Manda. Itatiba tem 130 mil habitantes. De fichas cadastradas no SUS, você tem 180 mil. Já tem 50 mil que ninguém sabe de onde é. Que é brasileiro. Tá. São brasileiros. Isso, o sistema é SUS. Então, Tá. as pessoas vêm buscar. Vêm do norte do Paraná, vêm do sul de Minas, vêm do norte, vêm do nordeste, vêm de várias áreas do Brasil buscar atendimento na nossa região. Você sabe, Tomás, falando com você aqui nesse bate-papo hoje no Assom, Bastidores da Política de Eleições 2026, me veio algo em mente. A gente está pedindo atenção e vai pedir sempre para a lista de pré-candidatos da nossa região. E nada contra os outros candidatos, mas imagina o seguinte, se a gente consegue eleger... A região nossa dá para eleger 2 estaduais, 2 federais. E a gente não tem nada contra as outras regiões. Mas dado o que o prefeito está dizendo aqui, se a gente pega os deputados lá de Atibaia não, de Indaiatuba, de Sorocaba, de Campinas e da região metropolitana de Jundiaí, se esses deputados fazem um grande estudo, um grande levantamento, já dá uma mudança grande para a grande região aqui, região metropolitana de Jundiaí, de Campinas, com os deputados juntos federais e estaduais, né? É um outro olhar do governo federal e estadual, não é só para a região, aí já abrange. Você tem mais é o Simbaju. É o famoso quem não chora não mama. Tá. Tem que ir lá bater, você tem que ter deputado para ir lá e bater e falar, olha para minha região, olha para minha base eleitoral, porque a gente está precisando de ajuda. E eu acho que é ótimo, assim, eu sou totalmente favorável a receber gente do Brasil todo, mas a gente só precisa receber a contrapartida disso. Mas esse alerta, eu quero chamar a atenção para isso. Simbaju são 5 cidades, região metropolitana de Juiz são 7 cidades. E a gente tá louco para Itatiba vir para cá, mas tá ali em Campinas, ele também quer vir, mas não pode vir, tem questão política. Mas Itatiba é a nossa cidade irmã aqui. Então, 5 cidades lá do Simbaju, repetindo, aqui 7. A região de Campinas, eu nem sei quantos municípios tem. 22 municípios. São 22. Aí você pega, vamos pegar Indaiatuba, nem sei quantos municípios são. A gente está falando de 22, 29, já foi para 34. Na RMC engloba Indaiatuba. Engloba Indaiatuba? Engloba Indaiatuba. Então 22 mais 7, 29, mais 5 lá já passou para 34. Se esses deputados fazem o levantamento e estudo, essa grande região já pode se modificar nesse dado que você acabou de falar, viu? E a gente pensando em questão, vamos pensar em questão de população. População, a região de Campinas, com a região de Jundiaí, só as duas regiões já devem atingir quase 4 milhões de pessoas. É uma região maior que o Uruguai. Tá. Tem a população, acho que maior que a do Uruguai. Então tem que resolver o problema, projetos regionais, sistematicamente. Não é mais só, não é nem só região metropolitana, assim, Baixo Campinas. É todo mundo sentar e falar, gente, precisamos resolver aqui, porque cresceu demais. Você sabe que na pandemia a gente fez um trabalho muito bacana em conjunto, todos os prefeitos. A gente se sentava, reunia junto, fazia reuniões juntos, trabalhávamos juntos. E isso é fundamental, porque todo mundo unido dá mais força para que você consiga atingir os seus objetivos. Tá. E eu acho que é fundamental, a nossa região aqui está unida. A gente está trabalhando unido. Colocar gente que queira olhar para a nossa região. Falar assim, esse daqui é da região de Campinas, é da região de Jundiaí. E esse daqui está olhando para nós. Para quem que eu vou reclamar?
Nós vamos cobrar quem está eleito na nossa região. Agora, É difícil você falar assim, vamos cobrar quem? É o fulano e tal. Mas fulano e tal que tem a ver com tem você? endereço? Né? Tem. Não tem. Ninguém sabe. Sabe, Tomás, há mais de 30 anos eu venho dizendo, batendo nessa tecla, e aí eu quero aproveitar a sua participação. Nesse aspecto, a competência, a experiência, a entrega conta muito para ir para a Assembleia ou para a Câmara Federal. Né? Porque também não adianta ir lá, se o camarada for para Brasília de primeira viagem, você pega os que a gente até citou, o Marcos Pereira, o Carlos Sampaio, o Luiz Fernando, que já foi deputado, é uma história. Pega um camarada que não tem conhecimento nenhum, vai ficar um ano também meio travado o negócio, não vai? Sim, falta um pouco de experiência até que ele encaixe, até que ele consiga. A gente vai pagar um ano de salário para um cara aprender, né? Aprender no Senai, né? Brasil, Na FATEC. nós que somos prefeitos agora aqui, a gente tem 2 anos e meio de mandato. Tá. É contagem regressiva. E é rápido, né? É rápido. A gente precisa para ontem. Porque se elegermos, e a ideia é essa, para você que nos acompanha, eleger deputado estadual federal aqui, 2 estaduais e 2 federais, eles vão assumir em janeiro de 2027, é 27 e 28. Assume em março. Em março, né? Não é nem janeiro, é verdade, é março. Aí eles vão março. ter que. Mas já não está com demandas prontas, né? Eles têm 2027 e metade de 2028, que depois de junho não pode fazer nada, que é no eleitoral. Na verdade, descontar nem 1 ano e meio. De deputado. Olha, gente, olha como é bom conversar. Elegendo deputados, a gente tem uma média de 1 ano e meio da ação desses deputados estaduais e federais para tentar fazer alguma coisa aqui para a gente. Aí depois tem a questão de quem vai para a reeleição, você não pode mais, você já foi reeleito, né? Que partido Sim. você é? Estou no PSD. O PSD. Sim. PSD é um partido bom, um partido Kassab. Kassab. Grande liderança nacional, Kassab. É Nacional, impressionante grande liderança nacional. que a política acontece de tudo e ele consegue estar sempre ali nos melhores momentos, fluindo por todos os lados. É direita, esquerda, é centrão. Kassab é uma... Assim como eles, outras lideranças políticas são importantes, né? Com São certeza. importantes. Para que dê um norte para a gente seguir um caminho. Né? Então, o prefeito, eu gostaria de falar mais com o senhor, evidentemente, mas a gente sabe do seu compromisso lá, agradecer. Hoje o programa ficou um pouquinho mais curto, antecipado, mas a gente fez questão. Que é prefeito, é reeleito, é da nossa região, tem essa ciência, e a gente queria pedir para você finalizar, fazer esse convite aí para as cidades da região metropolitana de Itatiba. Gente, eu estou sendo bem claro, porque já teve gente em grupo, não pode pedir voto, não estão pedindo voto para ninguém. A gente nunca pediu, mas a gente está pedindo, eu vou repetir, atenção para a lista de pré-candidatos aqui do vínculo territorial, o vínculo emocional, a racionalidade, para a gente poder trabalhar projetos regionais Simbaju, região metropolitana de Jundiaí de Campinas, com representantes aqui, para chegar no governo do estado em Brasília, para dar onde você é, sou da região metropolitana de Jundiaí, opa, bacana. Aí já está falando o nome dos prefeitos, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente não está aqui realmente para pedir voto, a gente nem cabe a gente fazer isso Não agora. pode, não pode. Nem cabe fazer isso. Também acho que até na lei eleitoral nem permite estar falando isso, mas olhar para a nossa região é fundamental. Isso. Olhar para a nossa região, olhar para onde a gente vive, olhar para quem está próximo. E na campanha de prefeito a gente sempre fala, você vai votar em aquele que você conhece, aquele que está próximo, aquela pessoa que você pode cobrar, que você tem o celular, que você tem a mensagem, que você está na rede social da pessoa, que você vai encontrar um dia ou outro para a rua andando. Isso. Você chegar e falar, olha, por favor, olha aqui, dá uma olhada, estamos precisando de uma ajuda. Então, eu acho que é fundamental que a região, num todo, olhe para aqueles que ela conhece, olha aquelas pessoas que estão próximas, olha aquelas pessoas que podem vir ajudar os prefeitos da região, possa estender a mão para a região. Às vezes a pessoa não tem noção, mas uma emenda que um deputado mande, por exemplo, 300, 400, 500 mil reais, faz muita diferença na cidade, principalmente no porto de Itatiba. Uma emenda de 500 mil reais, a gente faz multirões de exame. 10, hein? Mas multirão de exames, assim, 4, 5 mil exames com uma emenda desse porte. Ajuda imediatamente. Limpa, você consegue derrubar a fila. Então é fundamental que tenha alguém próximo que saiba, que conheça. Itatiba é conhecida Princesa da Colina, ela tem lá, ela tá aqui do lado de Jundiaí, você chega. Você tem que saber pelo menos aonde você está tratando, pelo menos com quem você está conversando. Você colocou muito bem, Tomás, essa questão de chamar a atenção aí, gente. O deputado eleito aqui estadual federal da região, ele conhece o prefeito, ele conhece os vereadores e conhece boa parte da população. É esse viés, esse vínculo que a gente precisa, né? Para finalizar, o professor Oswaldo Fernandes, que é presidente do PSD aqui, Jundiaí, e foi secretário várias vezes, um grande estudioso, um grande cientista político, ele falou que é meritoso o que eu faço. A gente não tem o voto distrital. Até exemplificou, como eu falei, dos vereadores, que o vereador ele vai num bairro, 2, 3 bairros, pede voto, ele tem fidelização, né? Porque ele vai servir na padaria, na igreja, no clube. Então é o voto distrital sem ser oficializado. Eu respondi professor Oswaldo, foi difícil, professor, eu sou brasileiro. Vou chamar todos os prefeitos aqui, presidentes de partidos, lideranças políticas, e vamos dizer ao eleitor,
vote, ele acabou de dizer, dê atenção para a lista dos nossos pré-candidatos, que a gente tem um vínculo emocional, vínculo territorial, e a gente vai avançar muito. Ajudar o prefeito é imediatamente ajudar a população, ajudar a cidade. E para isso a gente precisa de deputado estadual e federal. Então não temos o voto distrital, mas aqui esse projeto, falei, professor, o senhor é esse cientista político? Daqui 10, 15, 20 anos, vai dizer, ó, lá atrás, há 10, 15 anos atrás, há 20 anos, na Difusora, o jornalista começou esse trabalho. Eu agradeço a sua participação, prefeito. A gente quer eleger deputado para ajudar Itatiba também. Obrigado, viu, prefeito? Precisamos. Itamar, obrigado. Agradecendo a todo o pessoal que ouvindo da Rádio Difusora. Muito obrigado pelo espaço, para a gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho, para a gente estar aqui trocando ideia, batendo um papo político, que é muito importante. O pessoal que nos assiste aí pela rede social, deixar um abraço para todo mundo. Se venham a Itatiba, venham conhecer Itatiba, a gente está sempre de portas abertas. Encerramos agora, pouco tempo atrás, a Festa do Caqui, uma grande festa do Caqui. Itatiba também é a cidade do Caqui, mais de 100 mil pessoas passaram em 6 dias de festa. Então a gente fica muito feliz aí que do trabalho nós estamos envolvendo. Eu sou apaixonado por Itatiba, apaixonado pela nossa região. Eu sou apaixonado pelo estado de São Paulo e apaixonado pelo Brasil. E a gente trabalha para que as coisas deem certo e podem contar com a gente aí que nós estamos aqui à disposição. A gente faz o WhatsApp Notícias em mais de 14 municípios, a gente não vê tudo, mas o principal, Tomás, estou sempre acompanhando, a gente vai e reafirma, sempre vê o prefeito trabalhando, mostrando obras, correndo, e é isso que a gente quer, melhorar a vida do cidadão. Prefeito, obrigado, um grande abraço a Itatiba. Obrigado, Alex, o pai do prefeito, acompanhando a gente de novo. O Jair. Né? O Jair. Jair, meu pai. Seu de Jair, grande abraço, hein? Grande abraço. É o Tomás Capelito de Oliveira, abraço de Jair. Abraço, Tati, obrigado, Mari, obrigado a você que nos acompanha. Na próxima quinta-feira, deixa eu ver, não preciso nem ver na agenda, será que a minha cabeça está tão boa, se a memória está tão boa? Vamos ver. Na próxima semana, quem vem para cá, quem estará junto com a gente aqui para falar, e é pré-candidato também, o Tomás Capelito é prefeito reeleito, não é pré-candidato, mas os pré-candidatos estão vindo também, viu, Tomás? Sim. Estão vindo. O próximo não precisava ver, mas tá bom, é o Cristiano Lopes, depois vem o Armando Hashimoto, que foi prefeito também, e 2 vezes vice-prefeito lá em Campo Limpo, e 2 vezes prefeito, ele vem também. Então, na semana que vem, Cristiano Lopes, que é vereador, foi secretário, já foi vereador 2, 3 vezes, está em mandato aí, vem falar com a gente, é pré-candidato a federal. Tomás, obrigado. Fica com Deus. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês aí, como a gente sempre diz em todas as frases, daqui a gente segue trabalhando. Eu gosto disso, daqui a gente segue trabalhando e fica com Deus. Grande abraço, compartilha aí.